Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Espírito, trazer mais um tema para estudarmos juntos. Esse tema que eu irei abordar ao decorrer desse vídeo, ele é em especial aos irmãos sinceros católicos e aos irmãos sinceros evangélicos protestantes. Eu convido a esses irmãos a examinar todo esse estudo com um coração humilde, sincero e honesto, sem preconceito. Ao findar o estudo, vocês, de maneira inteligente, racional e individual em Cristo, poderão tomar as suas próprias conclusões. Tudo bem? Ok. O tema que iremos abordar é esse na tela: as duas tábuas dos 10 mandamentos e o livro da lei de Moisés. Por que eu estou abordando esse assunto? Eu irei explicar isso ao decorrer do vídeo. Tudo bem? Pois bem, qual a diferença? Existe alguma diferença? Existe alguma distinção dos 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus nas duas tábuas de pedra em relação ao chamado livro da lei de Moisés? É a mesma coisa? São coisas distintas? Existe diferença? É isso que iremos abordar ao decorrer desse estudo. Aqui nós temos duas ilustrações de imagens. A primeira, mostra o irmão Moisés com as duas tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. A outra imagem é o que? É a Arca da Aliança, feita também pelo irmão Moisés a mando do Senhor, cuja arca tinha como objetivo guardar as duas tábuas contendo os 10 mandamentos. Ok? Até aqui tudo bem. Vamos lá, vamos avançar. Aqui eu faço um comentário inicial para que todos saibam o que iremos estudar e para que iremos estudar esse assunto. Tudo bem? Vamos lá. O objetivo desse estudo é explicar a diferença e relação dos 10 mandamentos contidos nas tábuas de pedra, escrito pelo próprio dedo de Deus, com o livro da lei, escrito pela mão do profeta Moisés, segundo a inspiração do Espírito de Deus. Então vamos ver que há uma diferença. As tábuas de pedra, os 10 mandamentos ali escrito, foram pelo próprio dedo de Deus. E vamos ver que o livro da lei é algo separado, escrito pela mão do irmão Moisés. Ok? Inspirado também pelo Espírito de Deus. Ok? Então vamos lá. Nesse estudo, buscaremos entender se algum dos mandamentos escrito nas tábuas de pedra foi abolido pela morte de Cristo. Ou seja, que o homem está livre de observá-lo, sem que recaia sobre ele condenação. Vamos estudar isso. Será que existe algum ou alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que foram abolidos pela morte de Cristo? É isso que iremos estudar. Nesse estudo também buscaremos entender quais são os chamados mandamentos de ordenanças de Moisés, que foram abolidos pela morte de Cristo. Porque sim, existe mandamentos de ordenanças que foram abolidos, que foram cravados na cruz,
Mas quais são eles? É isso que iremos estudar. Assim estaremos protegidos dos erros cometidos pela grande maioria dos pastores e cristãos evangélicos. E eu vou explicar quais são esses erros. O primeiro texto que vamos ler, ele se encontra em Êxodo. Êxodo 31, do 12 ao 18. Capítulo 31, versículo do 12 ao 18. Vamos ler? E a palavra de Deus nos diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala também aos filhos de Israel, dizendo a eles: Certamente guardareis os meus sábados, shabates, porque é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, o sétimo dia, porque é santo para vós, assim como ele instituiu lá em Gênesis 2, do 2 ao 3. Todo aquele que profanar certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada do seu povo. Durante 6 dias poder-se-á trabalhar, mas o sétimo é o sábado, ou shabat, do descanso, santo ao Senhor, separado. Todo aquele que fizer qualquer trabalho no dia do sábado, do sétimo dia, certamente morrerá. Ok? Portanto, os filhos de Israel guardarão o meu sábado, o shabat, para observar o shabat pelas suas gerações, por um pacto perpétuo. Este é o sinal entre mim e os filhos de Israel, para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e foi revigorado. Final. E deu a Moisés, quando acabou de falar essas coisas, deu o quê? Com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus. Então você veja, na conversa que Deus teve com Moisés, com o irmão Moisés, no Monte Sinai, ele falou essas palavras, essas últimas palavras, enfatizando o 4º mandamento. Prestem atenção. Depois que ele falou essas palavras, ele entregou as 2 tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo dele, os 10 mandamentos. E ali estava o 4º mandamento, que ele fez questão de enfatizar no final da sua conversa com Moisés. Até aqui tudo bem? Ok. Mais um texto se encontra em Deuteronômio 10, do 1 ao 5. E a palavra do Senhor nos diz: Naquela ocasião, o Senhor me ordenou, falando Moisés: Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Vou explicar o porquê. E suba para encontrar-se comigo no monte. O que aconteceu aqui? As primeiras pedras que o Senhor entregou a Moisés com os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo dele, quando Moisés desceu do Monte Sinai e chegou perante o povo, ele viu esse povo profanando, em abominação, adorando um bezerro de ouro. Quando ele viu isso, ele jogou as pedras no chão e essas pedras quebraram. Ok? Quebraram.
Na misericórdia de Deus, Deus o chama novamente, né? O manda ele lavrar 2 pedras, cortar 2 pedras e novamente subir ao Monte Sinai. Ok? É esse o contexto. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. Então aqui é o irmão Moisés falando para eles, ok? Essas coisas aqui, explicando para eles o que aconteceu. Para o povo: o Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos na arca que eu tinha feito. E lá ficaram, conforme o Senhor me ordenou. Até aqui tudo bem? Prestem atenção. Então as 2 tábuas de pedra, foi escrita nelas 10 mandamentos. 10 mandamentos. E isso tem um porquê. O significado desses 10 mandamentos tem um significado e uma separação de significados. Ok? Os primeiros 4 mandamentos significa amor a Deus. Ok? Os 6 outros mandamentos significam amor ao próximo. Ok? Isso tem um significado. É por isso que Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo e dividir em 2 tábuas. Tudo tem um significado. Tudo tem uma lição. E se não prestarmos atenção a esses detalhes, a compreensão do que Deus quer nos mostrar é passada por alto. E isso vai ocasionar em algum erro. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos adiantar. 1 Reis 8:9 diz: na arca havia só, gravem esses detalhes em destaques, tá? Em cores, que isso vai causar a impressão correta no espírito de vocês. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra, na arca. Então Deus fez a arca, mandou Moisés fazer a arca com o objetivo de colocar as 2 tábuas de pedra que continham o quê? Os 10 mandamentos, incluindo o sábado, que ele instituiu e estabeleceu lá no Éden, antes da queda do homem. Gravem isso. Gênesis 2, versículo 2 ao 3. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Ok? Comentário. Já podemos ver que as 2 tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos, as quais o Senhor Deus, né, aqui, as quais o Senhor Deus
fez questão de escrever os 10 mandamentos com o seu próprio dedo e ordenou que fizesse uma arca de madeira de acácia, fabricada exclusivamente para guardar as 2 tábuas, ok? Mas afinal, o que significa o chamado livro da lei de Moisés? E qual sua relação com as tábuas de pedra? Vamos lá? Vamos lá. Deuteronômio 31, do 22 ao 26 diz: Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel e ordenou a Josué, filho de Num, e disse a ele: Esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, prestem atenção, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca, não dentro, ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então aqui nós vemos de maneira clara que o livro da lei era algo separado e distinto dos 10 mandamentos contido nas tábuas que estava dentro da arca. O livro estava ao lado. São detalhes que farão toda a diferença na compreensão desse tema, ok? Vamos lá. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Então veja, o livro da lei foi algo dado, escrito, e vamos ver isso, pela mão de Moisés, diferente das 2 tábuas de pedra que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Tudo bem até aqui? Vamos avançar. Comentário. Diante dessas informações acima, que a palavra de Deus nos revela, entendemos que o chamado livro da lei, que ficava ao lado da arca, era algo separado e distinto das 2 tábuas de pedra, que continha os 10 mandamentos. Ok? Qualquer cristão que é sincero, humilde e honesto, ao ler essa questão, racionalmente percebe que existe uma lição que o Senhor Jeová quis deixar para a geração futura. Nós. Qualquer cristão sincero, humilde, honesto e que ama a verdade, ao ler essa questão, deveria perguntar a si mesmo: por que Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, ok? Por que ele escreveu em 2 tábuas de pedra? E qual sua intenção em fazer essa divisão? Eu já expliquei. Essa divisão foi feita para 2 significados. Primeiro significado: os 4 primeiros mandamentos é uma manifestação de amor direta a Deus. Não que
que o 6 não seja também uma manifestação de amor a Deus, porque amar ao próximo também é amar a Deus, como está lá em 1 João 5, verso 2. Vocês podem ler depois, ok? Então, as duas tábuas eram divididas em duas partes, ok? Uma parte continha 4 mandamentos, que significava amor a Deus. Na outra tábua tinha o que? Os outros 6 mandamentos, que significavam amor ao próximo. É por isso que os profetas, né, e o próprio Jesus diz que os mandamentos de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso significa, né, uma representação dos 10 mandamentos. Ok? Vamos lá. Outra coisa que é preciso ser enfatizado diante dessa questão, é a questão que é declarado que esse livro da lei foi escrito pela mão do irmão Moisés. Então preste atenção. As duas tábuas, o próprio Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo. O livro da lei, o próprio irmão Moisés, claro, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, escreveu, né, nesse livro. Então isso precisa ser, né, enfatizado e guardado em nossas mentes. Com essa base, podemos avançar em nosso estudo. A questão é, o que estava dentro do chamado livro da lei, escrito pela mão de Moisés? E qual a ligação desse livro com as duas tábuas dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo do Senhor? É uma pergunta. Vamos buscar respostas. Vamos ler algumas passagens e depois dou o meu parecer sobre a leitura, em resposta à pergunta acima. Vamos lá? Vamos ler Deuteronômio 30, verso 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vamos ler mais um. E agora estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos, que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, por meio de Moisés, né? Para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir. Pois bem, nessas duas passagens, nós vemos o quê? Mandamentos, estatutos e juízos. Mas Deus não deu apenas nas tábuas de pedra os 10 mandamentos? E o que seriam esses estatutos, esses juízos que estavam no livro da lei? Vamos perceber que no livro da lei também estavam os 10 mandamentos, mas também existia outros mandamentos de ordenanças, né, como estatutos, leis cerimoniais, sacrifícios, leis de saúde. Vamos ver isso. Vamos prosseguir. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Josué 8:34. Josué 23:6 diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos prosseguir. 2 Reis 22:8 diz: então disse o sumo sacerdote Iquias ao escrivão Safã:
achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. Vamos lá. 2 Reis. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele viu ali algo, né, que mostrava o seu pecado, o seu erro, a sua transgressão contra Deus, né? E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então você veja, em uma parte diz o livro da lei de Moisés, em outra parte fala o livro da lei do Senhor. Porque o que Moisés escreveu nesse livro era do Senhor até então. E eu vou explicar o porquê até então, um pouco mais para frente. Neemias 8:1. E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Vamos lá? Neemias ainda. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Foi lido o livro, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então o livro da lei era usado nas praças, no próprio templo, ok? Vão gravando essas coisas. Deuteronômio 4, do 10 ao 14 diz: especialmente no dia em que estivesse diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e farei com que ouçam as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e para que possam ensinar a seus filhos. Continua. E viestes e ficastes ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo. Ou seja, as palavras que o Senhor escrevia nas tábuas, ele falava em alto som, para que o povo que estava lá embaixo ouvisse, tanto ele falando, como Moisés falando com o Senhor, para que o testemunho desse a impressão correta e gravasse na mente de todos eles. E o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouviste a voz das palavras, mas não viste semelhança, somente ouviste uma voz. E ele vos declarou em seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. E naquele tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse também estatutos e juízos, para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir. Então você veja, há uma diferença. Os 10 mandamentos estavam nas 2 tábuas de pedra. Só que também o Senhor ordenou a Moisés que desse a eles estatutos e juízos. E também em outros lugares diz que foram dadas leis cerimoniais, né? Leis de saúde, como está lá em Levítico, que vamos ler um pouco mais para frente, ok? Mas isso era separado. E vamos ver isso um pouco mais para frente. Observação. A ordem em que Deus deu a lei
no livro de Êxodo implica a distinção dos 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo 20. Então, em Êxodo 21 ao 23, Deus revela a lei civil, ok? E em seguida, começando em Êxodo 25, Deus provê as leis cerimoniais sobre o tabernáculo. Em Levítico 11 está as leis de saúde, que também estava escrito no chamado livro da lei de Moisés. Assim, os 10 mandamentos são separados como distintos e primários, enquanto todas as outras leis da antiga aliança são subsequentes a eles, ou seja, posteriores. Deus dá os 10 mandamentos primeiro a Moisés, escreve com o seu próprio dedo nas 2 tábuas de pedra, dá a ele, ok? Manda ele colocar essas 2 tábuas dentro da arca que ele fez, ok? E ao mesmo tempo dá ordenância a ele de escrever estatutos e leis no livro chamado livro da lei. Então é um livro à parte. Vamos lá. É preciso enfatizar também o momento e a maneira extraordinária pela qual Deus desceu sobre o Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos, como descrito em Êxodo 19. Então todos podem depois ir ali em Êxodo 19, se quiserem parar o vídeo e anotar esses textos, ok? Depois vocês podem ir na Bíblia e ler, tá? Todo o contexto. Um cristão sincero e honesto, ao ser chamado a sua atenção para esse fato, certamente reconhecerá que os 10 mandamentos são imutáveis e distintos pela sua forma dada por Deus e de tudo que Deus deu posteriormente pela mão de Moisés. Então os mandamentos, eles estão claros como algo separado e distinto, imutáveis, até mesmo pela forma que foi dado, ok? Isso é claro, qualquer cristão sincero, honesto, ele vai, depois que ele vê esses detalhes, que for explanado sobre a sua mente essas coisas, não tem como ele não enxergar essas coisas, porque é uma realidade clara, né, na palavra de Deus, ok? Comentário. Fica claro que o livro da lei foi algo criado para que os sacerdotes pudessem ter algo em mãos. Preste atenção. Fica claro que o livro da lei que ficava ao lado da Arca da Aliança, dos 10 mandamentos, foi algo criado para que os sacerdotes pudessem ter algo em mãos, tá? Que pudesse manusear com maior facilidade nas suas oratórias diárias, tanto no templo como nas praças, ok? Diferente das 2 tábuas de pedra que ficavam retidas dentro da arca. O detalhe da ordem de Deus em colocar o livro da lei ao lado da arca mostra a ligação e relação desse livro com as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Há uma ligação, não tem como negar isso. E nós vamos entender essa relação, essa ligação, ok? Percebemos que tudo que estava escrito nas 2 tábuas de pedra também estava escrito dentro do livro da lei. Mas nem tudo que estava escrito dentro do livro da lei
estava escrito nas tábuas de pedra. Eu vou explicar isso ao decorrer do estudo e vocês verão esse detalhe, ok? Esse livro da lei estava os 10 mandamentos, estatutos, juízos, leis cerimoniais, ritos, sacrifícios e leis de saúde. Somente os 10 mandamentos eram preceitos imutáveis e nós vamos compreender isso ao decorrer do estudo. Imutável é um adjetivo que significa algo que não pode ser alterado, que é permanente, fixo ou constante. Vamos ler outras passagens e assim posso explicar essa questão melhor. 2 Reis 14:6 diz: porém, os filhos dos assassinos não matou. Preste atenção. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Por que não matou? Por que Deus não matou? Como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então, esse mandamento de ordenância contido no livro da lei não estava nas 10 tábuas de maneira direta, ainda que esse mandamento era uma ligação ao qual mandamento? Não matarás, dos 10 mandamentos, mas era uma extensão desse mandamento. Esse mandamento aqui, ele era criado, e eu vou explicar isso, de maneira que as circunstâncias iam acontecendo, né, diante do povo de Deus. Eu vou explicar isso um pouco adiante e vocês vão entender, né, o que eu quero falar. Vamos ler mais um texto. Josué 24:26 diz: e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Percebeu? Então, Josué, ele assumiu a posição do irmão Moisés após a sua morte. E Josué continuou escrevendo. Então você veja que o livro da lei era algo que continuamente estava recebendo, né, palavras, ordenanças, né, ordens que Deus dava através desses servos. Então você veja que o livro da lei era um livro que continuamente estava recebendo novas ordenanças. Gravem isso, ok? E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué escreveu, Moisés escreveu, e depois da morte de Moisés, Josué continuou escrevendo palavras, né, inspiradas por Deus dentro desse livro, de acordo com as circunstâncias progressivas do povo de Deus. Eu vou explicar isso um pouco melhor agora. Percebemos que o livro da lei era um livro que recebia diariamente acréscimo de ordenanças. Preste atenção. Conforme as circunstâncias progressivas, cotidianas, que aconteciam tanto no coletivo do povo de Deus, como também em casos particulares, em casos familiares segundo a atuação progressiva de Satanás, conforme suas influências de hábitos que ele criava e trazia pelos povos pagãos. Ou seja, quando Deus deu os 10 mandamentos, Satanás, ele continuou a trabalhar. Ele estava sempre
criando, né, costumes, né, modas, hábitos, né? E esses hábitos estavam em volta do povo de Deus. Então Deus, através de Moisés e depois de Josué, né, ele dava mandamentos de ordenâncias de acordo com as circunstâncias que iam aparecendo. Estão entendendo? É por isso que o livro, o chamado livro da lei, estava, né, continuamente recebendo esse tipo de ordenanças, né? Estatutos, leis, regras, né? Ok até aqui? Vamos prosseguir. E isso aconteceu até o dia de Jesus, né? Até um certo momento da história, esses mandamentos de ordenâncias que eram colocados dentro do livro da lei eram dados pela inspiração divina, pelas mãos de homens consagrados ao Senhor em seu serviço. Após a morte do irmão Moisés, o irmão Josué assumiu sua cadeira e ficou como mediador dos homens com Deus e de Deus com os homens, como está escrito. Esses mandamentos de ordenanças, escritos no livro da lei, eram instituídos e estabelecidos em ligação e com base nos 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos foram estabelecidos, né, primariamente, de maneira extraordinária, como preceitos eternos e imutáveis. Ok? Por isso Deus fez questão de escrevê-los com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra, para significar durabilidade e imutabilidade. Essas pedras também representam a Cristo, o qual veio como a lei viva, a rocha de Deus, revelada em sua vida e ensinos, cuja lei, né? Porém, vemos que isso foi levado ao extremo, por sacerdotes inspirados por Satanás, os quais colocaram, presta atenção agora, os quais colocaram uma grande quantidade de mandamento de homens dentro do livro da lei. Prestem atenção aqui. Com obras cerimoniais, ritos, hábitos, práticas, cujas ordenanças eram um peso e jugo que nem o povo e nem eles mesmos podiam suportar. Prestem muita atenção aqui, guardem isso em vossas mentes. Cristo veio para abolir e expor esses erros e mandamentos de ordenanças humanas e libertar o seu povo desse jugo pesado e impossível de observar. Vamos lá? As partes das Escrituras que condenam as chamadas obras da lei não se aplica aos 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, mas aos mandamentos de ordenanças, abolidos e cravados na cruz pela morte de Cristo. E também essas chamadas obras da lei é uma referência em grande medida aos mandamentos, cerimônias, ritos criados pelo espírito de Satanás através dos falsos sacerdotes da casa de Israel, cujos mandamentos, cerimônias e ritos foram escritos também no livro da lei de Moisés, por esses sacerdotes que assentaram na cadeira de Moisés. Percebe a complexidade da coisa? Então, quando os profetas, em especial o irmão Paulo, entra em combate com a classe de escribas e fariseus, dizendo, né, e fazendo advertência contra obras da lei, ele não está falando dos 10 mandamentos em si, mas de outras coisas. E vamos ver isso ao decorrer do estudo. Vamos ler algumas passagens e assim entenderemos tudo o que falei acima. Só uma observação. O que eu falei acima
né, o que eu falei acima de forma resumida, o que aconteceu? Até um certo momento, esses mandamentos, essas ordenanças, essas palavras que os sacerdotes, né, o irmão Moisés, Josué e outros irmãos consagrados colocavam dentro do livro da lei, eram pela inspiração divina. Mas chegou em um certo momento da história que essas ordenanças eram pela inspiração de Satanás. E tudo isso foi misturado dentro do livro da lei, que era usado nas sinagogas e nas praças. Olha a complexidade que Jesus teve que combater quando chegou, né? Quando nasceu na humanidade e ali foi entrar em debates com os rabinos ou os sacerdotes, os doutores da lei do povo de Israel. Olha a complexidade. Um monte de lixo dentro, junto com as verdades que Moisés e o irmão Josué e outros profetas, né, colocaram ali dentro do livro da lei. Vamos lá. Mais um texto. Se encontra em Mateus. Mateus. Eu não coloquei aqui o Mateus, mas depois vocês podem procurar com essa descrição aqui, ó. Qualquer descrição dessa aqui você pode colocar no Google e vocês vão encontrar o texto, que agora me fugiu da mente, tá? Mas diz assim, ó. Então os escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Percebam? Essa tradição aqui, né, dos anciãos, estava dentro desse livro da lei. Vamos lá. Então, escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: por que também vós transgrediu o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então você veja que estava misturado. Só que eles transgrediam o mandamento de Deus pela tradição, pela quantidade de lixo que foi colocado dentro do livro da lei, que também continha os 10 mandamentos, tá? Aí Jesus responde: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição? Qual o mandamento? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixa ele morrer de morte, né? Esse era o mandamento de Deus. Mas vocês dizem, pela tradição, qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe: isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, ou seja, eles dariam uma oferta e estariam livres de honrar o pai e a mãe. Olha que tradição! Dentro do livro da lei. Isso estava ali dentro do livro da lei, juntamente com tudo aquilo que Deus deu através de Moisés e Josué e outros profetas, né? Continua: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Percebem? Ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Aqui é Mateus, lembrei, Mateus 15, tá? Mateus 15, capítulo 15.
Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E esses mandamentos aqui, ó, foram colocados dentro do livro da lei. E virou essa bagunça. E eles estavam ensinando tradição em lugar dos mandamentos de Deus. Por fazer essa confusão. Por criar coisas, né? Acrescentar coisas que Deus não deu a eles. Dentro do livro da lei. Vamos lá ver. Deuteronômio 12:32. Tudo que eu te ordeno, Deus falando, né? Para Moisés. Tudo que eu te ordeno, observarás e farás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. E eles fizeram isso. Eles acrescentaram. E outras partes diminuíram. Que é o que vamos ver um pouco mais adiante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, prestem atenção, meus irmãos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Eles se assentaram na cadeira de Moisés com a autoridade que eles achavam que era a autoridade de Deus. E colocavam esses mandamentos, esses fardos pesados, dentro do livro da lei. E ensinava nas praças. E ensinava na sinagoga. Como sendo a palavra de Deus. Estão entendendo o que Cristo enfrentou? E o que os apóstolos e o irmão Paulo enfrentou? Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Continua ele: tudo, pois, o que disserem, que tiver de acordo com a lei de Deus, né? Isso observai e fazei. É o que Jesus disse. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem, porque não suportam. E vamos ver, né? Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, dos outros, mas eles nem com o seu dedo querem movê-lo. Então o problema não estava nos 10 mandamentos, que vamos ver que não são pesados. Não estão. O problema não estava nos 10 mandamentos, mas nesses mandamentos de homens, nesses mandamentos de ordenanças que foram colocados dentro do livro da lei. E esses escribas e fariseus que assumiram a cadeira de Moisés estavam ensinando dentro das sinagogas e nas praças para o povo de Deus. Ok? Vamos continuar. Mas se levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los. Preste atenção. E ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Entenderam? Então ali o irmão Paulo com os apóstolos tiveram que enfrentar essa classe, essa seita dos fariseus, né? Que supostamente tinha aceitado o evangelho de Cristo, mas não aceitaram coisa nenhuma. Porque se aceitassem, eles não estavam ensinando essas ordenanças de circuncisão e outros mandamentos de ordenança para se cumprir, porque essas coisas foram cravadas na cruz. Foi desse tipo de coisa que Cristo libertou o povo dele quando morreu na cruz. Essa foi a graça oferecida, o jugo tirado do peso do povo. Vamos ler. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido,
supostamente, né? Dizendo que era necessário circuncidá-los, ou seja, os gentios, né? Os apóstolos estavam dizendo que os gentios estavam se convertendo e essa classe se levantou em oposição, dizendo, eles vão ter que se circuncidar, senão eles não serão salvos, né? E também tem que guardar as ordenanças do livro da lei de Moisés, né? Só que dentre isso havia o quê? A deturpação já ali, né? Com ordenança de homens, né? Que eles seguiam. A circuncisão, até um certo momento, estava em vigor, mas Cristo, ao morrer na cruz, né? Aboliu, foi cravado, não mais exigia dos homens ser circuncidado na carne, mas no coração, imprimindo os mandamentos de Deus. Ok? Continua. Agora, pois, porque tentais a Deus? O irmão Pedro falando aqui. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo? Que discípulos? Os gentios, né? Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, né? A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão, ou seja, nem judeu, nem gentio. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então você veja que os mandamentos continuam, tanto para os que eram circuncidados, como para aqueles que não precisavam mais ser circuncidados. A circuncisão agora era no coração. Imprimirei os meus mandamentos. Quais mandamentos? Aqueles que foram escritos em tábuas de pedra. Pergunta: esse jugo que Jesus declara ser pesado e impossível observá-lo, imposto por essa classe de escribas e fariseus, se aplica aos 10 mandamentos? Vamos lá. Porque este é o amor de Deus. Porque este é o amor de Deus. Qual? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então não tem nada a ver. O problema não estava com os 10 mandamentos, mas na quantidade de lixos, de mandamentos de homens que estava dentro do livro da lei, sendo ensinado por esses escribas e fariseus, doutores da lei, dentro dos templos e nas praças. Pergunta: esses mandamentos que não são pesados é algo novo, modificado pela morte de Cristo, ou são aqueles escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra? Vamos lá? Nisto sabemos que o conhecemos, e se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, eu amo a Jesus, Ele é meu Salvador, eu creio no seu sacrifício, e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2:4. Continua. Aquele que diz que está nele, que ama ele, deve ele mesmo andar da maneira como Cristo andou. Como? Vamos ver. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Não é novo, mas um mandamento antigo, que tiveste desde o início, ou seja, do princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. 1 João 2, 3-4 e 7. Pergunta: o que constitui esses mandamentos? E o que significa andar como Jesus andou? Vamos ler agora Mateus 5, do 17 ao 20. Diz Jesus, o próprio Jesus falando: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas.
Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Não apenas para cumprir, mas para ensinar da maneira correta. E mostrar o erro que estava sendo ensinado por esses escribas e fariseus que tomaram a cadeira do irmão Moisés. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passe o céu e a terra, nem um jota ou um tio da lei, da letra, passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, o sábado, né, que está sendo aí transgredido, dizendo que foi abolido, então qualquer um desses mandamentos, tá? Portanto, qualquer pessoa pode dizer que ama, né, que se converteu, não adianta. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Praticar e ensinar todos os mandamentos. Porque eu vos digo que se a vossa obediência não exceder, né, a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então a nossa obediência, ela tem que estar além, acima dos escribas e fariseus, tá? Os fariseus não estavam obedecendo os mandamentos de Deus. Eles estavam obedecendo em partes, mas em grande parte eles estavam obedecendo aos mandamentos dos homens, às tradições dos homens. Ok? Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. Qual seria esse ponto? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, seria o sábado? Seria o quarto mandamento que está sendo transgredido pela grande maioria dos cristãos? É uma pergunta. Ok? Vamos lá. Romanos 2,13, 7 e 12. Porque justo diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Pergunta: e quando o irmão Paulo diz que os mandamentos de Moisés foram cravados na cruz, ele está se referindo aos 10 mandamentos? Vamos lá. Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz. Quem ele? Jesus. O qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Qual era a parede? A parede eram aquelas leis que distinguiam os judeus dos gentios. É por isso que eles se achavam melhor, né? Porque era o povo, a nação de Deus. E um dos pontos de separação era a questão da circuncisão, né? Por eles se ser circuncidado, eles se achavam mais santos, mais puros do que aqueles que eram os chamados incircuncisos, tá? Abolindo na sua carne a inimizade, judeus e gentios, isto é, a lei, preste atenção, a lei dos mandamentos que consistia em ordenâncias. Mas quais são esses mandamentos? Essa lei dos mandamentos de ordenâncias. Vamos ver. Para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz entre eles.
Qual seria a lei dos mandamentos que consistia em ordenâncias? Seriam os 10 mandamentos que Deus escreveu pelo seu próprio dedo e colocou em tábuas de pedra, ou aqueles mandamentos de ordenança que foi dado posteriormente e colocado dentro do livro da lei? O que é que vocês acham? Eu acredito que vocês já chegaram numa resposta racional, honesta, né, e coerente. Vamos continuar. Colossenses 2, 14 e 16 diz: esse é um texto usado para dizer que o sábado, o quarto mandamento que estava lá dentro dos 10 mandamentos contidos nas tábuas de pedra, ele diz que aqui o irmão Paulo está dizendo que o sábado foi cravado, abolido na cruz. Será? Vamos ler. Apagando a escrita de ordenâncias. Preste atenção. Apagando a escrita de ordenanças que eram contra nós, a qual nos era contrária, por quê? Né? E tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Portanto, nenhum homem vos julgue por oferta de alimento. Não está falando aqui de alimentação, né? De alimentação diária, não. Aqui ele está falando, portanto, nenhum homem vos julgue ou vos condene, porque vocês não estão fazendo ou oferecendo oferta de alimentos, de bebida, ou por causa de dia de festas, né? Ou da lua nova, ou dos sábados. Será que ele estava falando aqui do sábado, do sétimo dia? Que também, né, o homem não deveria ser julgado por isso? Será que ele está falando isso? Quais seriam esses sábados? Vamos ler. 2 Crônicas 8, 12 ao 13 diz: então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo sacrifícios conforme o mandamento de Moisés, posterior aos mandamentos das tábuas de pedra, ok? Nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, nas festas dos pães ázimos, nas festas das semanas e nas festas das tendas. Quais seriam esses sábados? Esses sábados eram sábados cerimoniais, dias de descanso durante o ano. Esses sábados eram estabelecidos. Não tem nada a ver com aquele sábado semanal do sétimo dia que Deus instituiu, estabeleceu lá no Éden, antes da queda. Não tem nada a ver com esse sétimo dia, ok? Ainda que alguns sacrifícios e holocaustos e cerimônias e ritos e sacrifícios eram feitos também dentro do sétimo dia, do sábado do sétimo dia. Mas os sábados cerimoniais são sábados criados posteriormente ao sábado do quarto mandamento, dos 10 mandamentos contido nas 2 tábuas de pedra. São sábados cerimoniais, sábados de descanso, dias de repouso, de descanso, feriados, ok? É por isso que o irmão Paulo fala aqui, né?
Portanto, nenhum homem vos julgue por oferta de alimento, ou seja, porque vocês não oferecem oferta de alimentos, que também era um mandamento de ordenância dado por Deus, que foi cravado na cruz, ok? Dias de festa, lua nova ou dos shabats, dos sábados. Esses sábados eram sábados cerimoniais. Lembrando que eram também feitos holocaustos e cerimônias, ofertas de alimento, de bebida, dentro do sábado do sétimo dia. Também era feito. Mas eu vou dar uma explicação um pouco mais para frente sobre isso. Agora, conquanto os mandamentos de ordenanças em sacrifícios de animais e oferta de alimentos e bebidas também ocorresse no sábado do sétimo dia, e isso não o incluía como um mandamento que foi abolido e cravado na cruz, como foram os sábados cerimoniais, ok? Uma vez que ele foi instituído, o sétimo dia, e estabelecido dentro do Éden, antes da queda do homem, como dia separado e abençoado por Deus, como um dia memorial da criação e também de descanso espiritual para o homem. Então, os sábados cerimoniais, tá? Que eram estabelecidos durante o período anual, né, eram colocados em semanas, em meses, né, em certo mês. Então eram chamados sábados. Nesse dia também ninguém podia trabalhar. Era um dia dedicado ao Senhor, chamado sábados, sábados cerimoniais. Tá? Diferente do sábado do sétimo dia. Comentário. Muitos irmãos evangélicos podem estar se perguntando: então por que todos os pastores evangélicos dizem que o sábado foi abolido pela morte de Cristo? Respondo: esse ensinamento e interpretação dos pastores evangélicos é por causa do vinho de Babilônia, que Babilônia deu a beber a todas as igrejas evangélicas. E isso foi profetizado pelo irmão Daniel. Vamos ler e entender. Daniel 7, 24 a 25. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Quem era esse outro? Profeticamente, isso apresenta ou aponta ao papado, Roma papal, ok? E proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui está falando dos papas, né? E destruirá os santos do Altíssimo. Aqui fala da perseguição e de morte, né, que houve no período papal contra o povo de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Vamos trabalhar aqui em cima, ó. E cuidará de mudar os tempos e a lei. O que foi que Roma papal fez na mudança dos tempos? Aqui trata do calendário. Porque hoje nós dizemos dezembro, que parece ser o mês 10, mas é o mês 12. É uma mudança do calendário, né? Criado por Roma papal. Falamos outubro, deveria ser o mês 8, mas é o mês 10. Percebe a mudança? Foi isso que foi profetizado. E a lei?
O que foi mudado na lei, Gênesis? O que é que eles mudaram na lei? E isso não sou eu que digo. Eles mesmos dizem que eles fizeram essa mudança pela autoridade que Deus deu ao Papa. Eles mesmos dizem. E dizem mais. Os evangélicos são incoerentes, eles dizem. Os evangélicos que não observam o sábado são incoerentes. Porque se for seguir as escrituras, o dia que deve ser observado é o sábado. Eles dizem. Mas vamos ler aqui uma coisa. Olha aqui, ó, os 10 mandamentos de Deus de um lado e os 10 mandamentos que houve alteração da Igreja Católica. Mudado. Vamos ler qual foi a mudança que eles fizeram? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Bíblia. Agora catecismo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento deles. Segundo mandamento da Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura. O que aconteceu no catecismo? Retiraram totalmente. Agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão sincero católico. Preste atenção. Por que foi tirado do catecismo algo que eles dizem que não há problema para Deus? Que eles dizem, né, que não cultua, né, que não adora imagens, né, que o que eles fazem, né, em se dobrar diante de santos, né, de escultura, não é uma transgressão, uma ofensa a Deus. Por quê? Se isso não é uma ofensa a Deus, por que eles tiraram e não colocaram no catecismo um mandamento escrito pelo próprio dedo de Deus? É uma pergunta para você, meu irmão católico, se questionar. Por quê? Se é algo que não tem nada a ver diante de Deus, por que eles não colocaram? Por que eles não escreveram esse mandamento no catecismo? Eles sabem. Eles sabem. Lá na consciência, eles sabem. Só que a tradição dos homens, né, fazem com que eles, né, vão contra aquilo que o Senhor diz. Isso não é novo. Isso sempre aconteceu. Terceiro mandamento, segundo a palavra escrita pelo próprio dedo de Deus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Segundo e terceiro mandamento. Não tomar santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Aqui ele fez uma troca. O quarto mandamento e o terceiro, eles tiraram o segundo, e o terceiro e o quarto, eles juntaram, né? Eles colocaram no segundo e no terceiro. O terceiro ele colocou no segundo, como segundo, e o quarto ele colocou no terceiro, dizendo guardar domingos e festas. Aqui é a mudança que o irmão Daniel profetizou. Esse poder, falando do poder papal, cuidaria de mudar os tempos e a lei de Deus. E foi o que fez. E as igrejas evangélicas beberam desse vinho e estão aí ensinando ao povo. Entendem? Então foi essa mudança que ocorreu. Os outros mandamentos, o 10º mandamento, eles juntaram aqui, ó. Eles dividiram, na verdade, no 9, né, colocaram o 9 e o 10, dividiram em 2. O 10º mandamento, para suprir o segundo que eles tiraram, não farás para ti imagem de escultura, eles pegaram o 10º e fizeram 2.
Olha o que diz o 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí eles fizeram 2. Não desejar a mulher do próximo. 9. Não cobiçará as coisas alheias. 10º. Olha que jogada que eles fizeram. E muitos católicos sinceros estão, na sua sinceridade, seguindo isso aqui. Mas Deus está dando oportunidade para que essas pessoas vejam o que é a verdade. Assim como Jesus fez no tempo dele, quando chegou ali e mostrou os erros dos mandamentos dos homens que estavam sendo ensinado dentro das suas igrejas, dos seus templos, assim Deus está fazendo hoje. Basta você, meu irmão, se prostrar, se colocar diante de Deus e aceitar a verdade como ela é. Ok? Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Quais são essas leis? Essas leis vocês podem entender num estudo mais profundo, estudando a nossa fé adventista do sétimo dia. Ok? Eu farei um resumo final para que todos saibam, né, como eu penso sobre o conflito que vai haver, como está lá em Apocalipse. Eu digo, o quarto mandamento, o sétimo dia, chamado de sábado, será um mandamento que estará no conflito descrito em Apocalipse 13. Por que eu digo isso? Acreditamos que a primeira besta ali descrita é o poder papal. É o poder papal. Esse mesmo poder que fez essa mudança, ele vai entrar em cena no último conflito, o qual estará amparado pela segunda besta, que profeticamente é os Estados Unidos da América, o qual curará a ferida da primeira besta, cuja ferida significa profeticamente o seu retorno ao poder, assim como foi no passado. Acreditamos que haverá uma união e laço do Estado com a Igreja Romana. Acreditamos e já temos visto que a imagem da besta que está escrito em Apocalipse 13 representa as igrejas protestantes que não observam o sábado. Essas igrejas suscitarão ao Estado um dia de guarda, cujo dia será o domingo, como um dia de descanso para toda a humanidade. Vocês vão ver isso. Se o que eu estou falando é de Deus, logo no futuro próximo, vocês verão isso acontecer. Já está acontecendo, de maneira isolada. Mas isso vai ser em todo o planeta, ok? Isso será decretado por lei em um futuro próximo. Aqueles que continuarem observando o sábado depois desse decreto e fazendo a advertência contra esse decreto do domingo, serão perseguidos, presos e até mortos em alguns países. Gravem isso e logo mais vocês verão essas coisas acontecerem e lembrarão de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Aqui está o meu contato para dúvidas e perguntas, ok? Que Deus vos abençoe. Esse é o meu desejo em Cristo Jesus.